Nessa semana nós lemos a Parashá Vayehi. A Parashá é a última do primeiro livro da Torá, o Sefer Bereshit. Então estamos terminando o primeiro livro da Torá e nessa Parashá a gente vai falar do falecimento do nosso último patriarca, Yaakov Avinu. Antes de falecer, ele vai dar brachá para todos os filhos e também ele vai dar brachá para os netos Efraim e Menashe, os filhos de Yosef, que a vida inteira eles estavam lá no Egito. E agora o Yaakov, quando ele se reencontrou com o Yosef, ele conheceu os seus dois netos, Efraim e Menashe. E é interessante que qual é a brachá que o Yaakov ele dá para o Efraim e para o Menashe? Assim está escrito na nossa Parashá, vai varhem bayomahu lemor, e ele deu a brachá naquele dia, e assim ele disse para eles, Becha yevarech Israel lemor, por vocês, baseado em vocês, todo Yehudi, ele vai dar a brachá para os seus filhos, e vão dizer, Yesimcha Elokim que Efraim e que Menashe, que Deus faça de vocês como Efraim e como Menashe. Assim vai ser a brachá em todas as futuras gerações, dos pais para os seus filhos, e é isso que a gente cumpre toda noite de Shabat. Quando o pai ele volta para casa, ele vai se sentar na mesa, vai fazer o Kiddush, ele vai dar brachá nos seus filhos, os filhos homens recebem justamente essa brachá, Yesimcha Elokim que Efraim e que Menashe, que Deus faça que vocês sejam como Efraim e como Menashe. A grande pergunta aqui, o Yaakov ele está elevando os seus netos Efraim e Menashe ao nível de Shvatim, ao nível de tribos, no mesmo nível dos seus filhos. Quer dizer, eles são netos, mas espiritualmente eles têm o mesmo nível, como se eles fossem filhos de Yaakov, e eles vão se transformar em duas das tribos de Am Israel, a tribo de Efraim e a tribo de Menashe. Por que que o Yaakov ele tem tantos filhos de Tzadikim? Ele tem o Reuven, ele tem o Shimon, ele tem o Gad, tem todos os filhos Tzadikim, são pessoas retas, são pessoas puras. Por que que justamente o Yaakov ele escolheu o Efraim e o Menashe para representar a brachá de todos os pais nas futuras gerações, a brachá que os pais vão dar para os filhos? Tem duas características que os nossos sábios ensinam para a gente, que são muito especiais em Efraim e Menashe. E isso ensina para a gente algo muito importante no Hinur, na educação que a gente deve dar para os nossos filhos. Que brachá é essa? Que vocês sejam como Efraim e Menashe. Então, todos os filhos do Yaakov Avinu, com exceção do Yosef, obviamente, eles foram criados na terra de Israel, que já é uma terra com mais santidade. Eles viveram a vida inteira perto do Gadol Hador, o grande da geração, que é Yaakov Avinu. Eles estão aprendendo com os exemplos do Yaakov, com o temor a Deus que ele tem, a seriedade para cumprir mitzvot, para o estudo da Torá, para servir a Hashem. Eles têm um modelo vivo na frente deles. Ao contrário, Efraim e Menashe, eles nasceram e viveram na terra do Egito. Mitzrayim representa toda a imoralidade, representa toda a falta de valores. Então, como pode ser que alguém que é criado num lugar tão hostil, num ambiente espiritualmente tão baixo, vai conseguir ter sucesso? A gente tem muitas histórias na Torá de pessoas que acabaram indo viver com outros povos e acabaram se perdendo. Na própria Megillah Ruth, quando a gente conta a história de Ruth, a Naomi, casada com Elimelech, eles vão viver entre o povo de Moab e os dois filhos acabam se assimilando e casando com mulheres de Moab, quer dizer, acabaram perdendo a sua identidade judaica. Uau! Olha que louvor que a Torá está dando para o Yosef. Como você conseguiu educar os seus filhos de uma maneira tão reta, tão pura, que mesmo vivendo no Egito, eles não se assimilaram, eles não se perderam, eles não foram atrás da idolatria, eles não foram atrás da falta de moralidade, eles se tornaram pessoas íntegras, espiritualmente e fisicamente falando. Então, isso é um grande louvor
para os filhos de Yosef, Efraim e Menashe. Fora isso, também vamos imaginar, eles são filhos do vice-rei do Egito, a pessoa mais poderosa abaixo do faraó. Na prática, o Yosef que comandava quem vai ganhar comida, quem não vai dar comida, não vai ganhar comida. Ele é extremamente respeitado, ele recebe honra para todo lado onde ele vai, as pessoas se ajoelhavam para ele, as pessoas se curvavam para ele, ele andava lá com a carruagem do vice-rei. Então, o Yosef recebia muita honra. Normalmente, quando uma pessoa ela é muito grande, ela é muito famosa, ela é muito rica, os filhos eles saem mimados. Eles querem aproveitar, eles querem do bom e do melhor, eles se acham melhores que os outros e eles acabam se desviando. Efraim e Menashe, mesmo que eles são filhos do vice-rei do Egito, o sucesso não subiu na cabeça deles e eles continuaram pessoas retas, pessoas íntegras. Então esse é um ponto de louvor, diferente dos outros filhos do Yaakov, que foi muito mais fácil eles serem pessoas retas e íntegras. Efraim e Menashe nadaram contra a maré, foram contra todas as dificuldades, contra todas as más influências e conseguiram mesmo assim se transformar em duas das tribos de Israel. Um segundo ponto aqui, também muito interessante em relação a Efraim e Menashe. A gente vai ver vários, entre aspas, pares na Torá, desde a criação do mundo, começando com Caim e Hevel, infelizmente o primeiro assassinato da Torá. A gente vai indo para os patriarcas, sempre entre os irmãos, a gente vê que tem brigas, tem discussões do Esav com o Yaakov, do próprio Yosef com os seus irmãos, que tinha até um ódio, tinha inveja entre eles. A gente vê que os pares, os irmãos, eles não se dão bem, sempre tem alguma disputa, tem alguma briga, tem inveja, tem dificuldades entre esses irmãos. Efraim e Menashe, eles representam o Shalom, mesmo nas adversidades, porque quando Yaakov foi dar brachá para Efraim e Menashe, na verdade, o Menashe era o filho mais velho, ele é o filho primogênito, ele deveria receber a brachá do primogênito, mas o Yaakov, ele inverteu, ele trocou as mãos quando ele foi dar brachá, a sua mão direita ele colocou sobre a cabeça do Efraim, que era o filho mais novo, quer dizer, a brachá principal foi para o Efraim. O Yosef reclamou: pai, você está errado, você inverteu as mãos. E o Yaakov falou: eu sei o que eu estou fazendo, o Menashe vai ser grande, vai ter grandes descendentes, mas o Efraim vai ser ainda maior. O que deveria acontecer? Obviamente, como aconteceu em toda a história da humanidade, um tem inveja do outro, Menashe vai ter inveja. Como assim? Eu sou primogênito, eu merecia a brachá, vai ter inveja, vai ter ódio, vai querer fazer mal para o seu irmão. Em nenhum momento a Torá traz nenhuma reclamação. O Menashe aceitou, nenhum momento eles brigaram, não teve inveja. Uau! É essa brachá que eu quero dar para os meus filhos, que eles possam ter uma convivência tranquila, de amor. Um vai ser melhor que o outro, vai ser maior que o outro, não importa. Eles se amam e eles sabem se respeitar e eles sabem entender que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu papel, a sua função no mundo, sem inveja, sem disputa, sem ódio entre os irmãos. É essa brachá que a gente quer dar para os nossos filhos. Para conseguir ter filhos que não são mimados, para conseguir ter filhos que não vão brigar, que não tem ódio, que não tem inveja, que não vão seguir os maus caminhos, precisa de muita dedicação. O maior motivo que a gente pode ver aqui que o Yosef, ele teve sucesso, o que mostra o sucesso do Yosef de não ter se assimilado? Os filhos tzadikim que ele teve, filhos retos, filhos íntegros, mesmo num ambiente espiritualmente tão hostil. Isso demonstra que o Yosef ele investiu para colocar valores morais nos seus filhos. Desde pequenos, com certeza, o Yosef, ele mostrou, ele falou o que são as idolatrias, ele falou do ódio, ele falou da inveja, ele educou os filhos dele para que fossem pessoas grandes, e Baruch Hashem, a gente vê que eles foram tão grandes que eles superaram até mesmo o potencial deles. Eles eram netos de Jacob, mas eles foram elevados a filhos de Jacob Avino e se transformaram em tribos de Israel.
Então, a responsabilidade que a gente tem como pais de dar os valores corretos em qualquer situação. Tem uma história de um pai que ele levou seus 2 filhos para assistir um jogo de futebol. Então ele chegou na bilheteria e estava escrito lá na bilheteria que crianças até 5 anos de idade não pagam nada. Então o homem da bilheteria pergunta: quantos anos tem os teus 2 filhos? Ele fala: um tem 7 e um tem 6 anos. O homem da bilheteria fala assim: como você é bobo! Olha, o teu filho pequeno, ele não parece ter 6 anos. Você podia ter falado para mim que ele tinha 5 anos e com isso você não ia pagar ingresso. Como você foi bobo? Por que você não falou que ele tinha 5 anos? E olha o que esse homem respondeu. Ele falou: você podia não saber que ele não tem 5 anos. Mas ele sabe que ele não tem 5 anos. Você podia pensar que ele tem 5 anos, mas ele sabe. Por causa de um ingresso, eu vou ensinar o meu filho a mentir? De jeito nenhum. Eu prefiro pagar o ingresso e ensinar para o meu filho que em nenhuma situação a gente não fala mentira, nem para economizar dinheiro, nem para ganhar nada, nem para enganar as pessoas. A gente não fala mentira, assim eu educo os meus filhos. Existe um segredo na educação dos nossos filhos chamado Dugma Ishi. Seja você um exemplo para os teus filhos. Não adianta cobrar do teu filho: ah, eu queria tanto que meu filho estudasse Torá. Ele vê você estudando Torá, ele vê você se esforçando. Queria que meu filho não falasse mentira. Você se esforça de não falar mentira. Queria que meu filho fosse isso ou fosse aquilo. Será que você dá o exemplo para ele se tornar essa pessoa que você tanto deseja? Então os nossos sábios explicam que não é que o exemplo é a melhor forma de educação. O exemplo é a única forma da gente educar os nossos filhos. Shabbat Shalom.